Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores, como você nunca viu. Hoje nós vamos falar do capítulo 60. Mas antes, vamos à introdução. Estamos nos despedindo de Isaías. Daqui a pouco nós vamos embarcar em Jeremias. Mas nós não podemos esquecer que Isaías faz promessas muito grandes. A introdução da lição de hoje está aqui, ó. O céu é aqui. Eu moro numa região muito próspera. Moro na cidade mais rica do país. Sim, eles também têm dinheiro. Então, toda semana tem um lançamento novo, um empreendimento de moradia. E o slogan é sempre: aqui é o paraíso. As férias moram aqui. Esse eu adorei. Eles usam aquela arara daquele filme Rio de Janeiro, Rio. Saudações, Maroso. Então tem aquela ararinha azul voando e aí embaixo está escrito: as férias moram aqui. Espero que eles sejam muito felizes, que eles vendam bastante. Tenha bom dia. E o empreendimento é bem do lado da minha casa. Dá até vontade de mudar para lá. Então, essas promessas, elas são nos feitas a cada dia. Só que, na verdade, elas são promessas ilusórias. Por quê? Eu já mostrei para você, nas lições anteriores, nos fascículos anteriores, que o ministro, o conselheiro da rainha de Cadance, ele era muito bem situado na vida. Eu comecei a olhar essas moradias aqui, e o nome desse empreendimento é... Não estou ganhando para fazer propaganda não, mas se eles quiserem mandar um dinheirinho, eu não ligo não. É que eu venho andando pela rua e eu acho esses empreendimentos. Inclusive ontem uma mocinha muito simpática e bonitinha me ofereceu um empreendimento. Ela estava no parque e ela passou e ofereceu, se identificou e convidou a gente para ir conhecer. Talvez eu vá lá um dia, mas esse é outro. Esse aqui é um que eu achei na rua enquanto eu vinha para cá. O nome do empreendimento é Royal City. Aí eu fico imaginando aquele eunuco de Candace, ele morava aqui, porque ele morava nos dos melhores empreendimentos da Etiópia. Tá vendo essas barraquinhas aqui? Não lembra? Um país tropical, muito sol, e aí o casalzinho feliz ali dentro, não é? Só que esse paraíso, ele não é entregue do mesmo modo que é prometido. Por quê? Simplesmente porque não existe paraíso na terra. Tanto é que o eunuco de Candace, eu acho tão bonitinha essa palavra, Candace. Vou colocar o nome de uma filha quando nascer. Qual é o nome da sua filha? Candace.
Qual que é o seu nome? Candace. Só não vai superar o nome da filha de Jó. Eu estava ouvindo hoje a segunda parte de Jó. E o nome de uma das filhas é... Uma era Cássia, a outra não lembro agora. E a terceira é Querem Abuque. Eu perguntei, bom dia, cavaleiro, vá com Deus. Eu perguntei assim, meu Deus, quem coloca o nome da filha de Querem Abuque? Então eu fui pesquisar. E é muito bonito esse nome. Querem Abuque significa caixinha de perfume. Lindo, não é? E não tinha mulheres mais bonitas do que as filhas de Jó. Uau! Se você quiser se casar, procure uma das filhas de Jó. Elas ainda vivem por aí. São verdadeiras saudações, cavaleiros. São verdadeiras Querem Abuques, caixa de perfume. São moças cristãs que estão interessadas em um marido reto e bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, o conselheiro da rainha de Cadance, ou da rainha Cadance, ele morava num condomínio muito legal, luxuoso como esse, só que ele não era feliz, porque ele tinha vindo a Jerusalém para adorar a Deus, e estava retornando para sua terra, e ele estava triste, meditando em tudo que tinha acontecido nos últimos tempos. Não sei quanto tempo fazia, talvez 20, 30 anos, e estava viva ainda na cabeça dele a história de Jesus. E ele lia nas profecias que Jesus tinha dito que Jerusalém seria destruída, não ficaria pedra sobre pedra. Então ele tinha aquele desejo do paraíso no coração. E ele lia sempre os profetas, porque Deus disse: credes em Deus, crede nos seus profetas e prosperareis. Crônicas 20:20. Uma vez eu falei que era 22, mas não é 22, é 20:20. Que é a primeira crônica. E ele vinha ali. Então, quando ele se deparou com Filipe, ele perguntou: quem é esse aqui, misterioso sofredor? É o autor? É o profeta Isaías? Aí eles falavam: realmente, o Isaías sofreu muito. Ele foi cerrado ao meio, de alto a baixo. Provavelmente ele foi amarrado numa tora, e os cabras cerraram ele assim na horizontal. Ele estava deitado, amarrado, e aí cerraram a tora e ele foi cerrado junto. Nossa, começou até a doer as minhas costas. E aí o Felipe foi explicando para ele: não, meu amigo, não é dele que ele está falando. Está falando de Jesus, aquele que vai poder oferecer o céu. Sabe aquele condomínio royal que você mora? Com barracas climatizadas? Pois é, o céu é muito mais do que isso. E o custo vai ser zero de custo. Então o eunuco se encantou na mesma hora, se converteu, o Espírito Santo trabalhou e ele foi batizado imediatamente. Então, em resumo, essa é a mensagem de Isaías. O céu. Saudações, cavaleiro, vai com Deus. O céu é Jesus. Tem uma música dos Arautos do Rei que diz: o céu é Jesus,
E onde Jesus estiver, o céu será ali. Então o céu pode ser aqui. Eu não estou aqui do lado da sarça de Moisés? Sim. Aonde estiver um cristão autêntico, ali estará Jesus. Independentemente da placa que ele ostenta na sua igreja. Não importa qual das 7 igrejas ele frequenta. Não importa se ele tenha vivido no primeiro século ou está vivendo agora. Aonde estiver um cristão, onde chegar um cristão, o céu está ali. A despeito do sofrimento, da dor, das mágoas, das tristezas, o céu é Jesus. E você precisa mostrar isso para as pessoas. Ontem eu vivi um pedacinho do céu. Eu gostei muito. Eu adorei fazer esse capítulo 53, porque a minha maior preocupação era como que eu conseguiria fazer o capítulo 53 de Isaías de modo que pudesse ser prático. Porque eu tenho ouvido esse capítulo 53 a minha vida toda na igreja. Pessoas se emocionam quando declamam esse capítulo 53. Uma cena que não me sai da cabeça, na minha igreja tinha um jovem, os jovens de Cotia eram muito atuantes. Tinha 2 irmãos, os 2 eram meninos de Deus. Aí um dia, eu acho que os 2 viraram pastores, um com certeza. Aí um dia um desses irmãos, no culto chamado JA, que é o culto do jovem adventista, esse menino subiu lá na nossa igrejinha, falou: agora eu vou declamar Isaías 53 de frente para trás. Falei, nossa, o cara sabe mesmo, sabe até de trás para frente, sabe decore e salteado. Aí o menino brincalhão se virou de costas e começou a declamar o verso: quem creu em nossa pregação. Aí a igreja até esqueceu da palavra e eu acho que ele nem declamou o verso todo. Hoje o meu irmão é pastor. Que o Senhor te abençoe. Isaías 53. Ah, tá aqui, ó. Outro paraíso que eu achei, que a mocinha me entregou, eu nem abri ainda. Mas vê, a gente nem precisa ver antes para saber o que eles mostram. Ó, o paraíso é aqui. Tá vendo, ó? As colinas da cidade, o parque onde nós estávamos lá. O parque é aí no centro. Tá vendo? Eu acho que eu vou visitar essa moça. Eu achei ela tão simpática. Eu vou visitá-la. Porque não custa nada. Eu não preciso comprar o apartamento. Eu não preciso comprar o apartamento. Mas eu posso ir lá ver o decorado. Adoro ver os decorados. Hoje nós vamos ler
um outro capítulo extraordinário, 63. Ah não, perdão. O que eu li antes foi o 53. Agora eu vou ler o 61. O 63 está na frente ainda. O 61 também eu comecei a lê-lo ontem, mas não parei. Mas parei no meio. Porque eu li de propósito no finalzinho da última lição, para você ficar com isso na cabeça. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Amém. Quando eu cheguei nesse verso ontem, eu falei, não, eu não posso fazer o capítulo 61 aqui no parque, cansado como eu estou. Eu já tinha gravado meia dúzia de vídeos, então eu já estava feliz com o meu trabalho. Aí eu parei para descansar um pouco, até deitei. Lá no parque tem uma capela natural, ladeada por palmeiras imperiais, coqueiros especiais. Bom dia, vão com Deus. Deus abençoe vocês. Amém. E, gente, é um espetáculo. Você que mora aqui perto do parque ecológico Tietê Barueri, venham. É maravilhoso. É um parque muito antigo. Acho que é o primeiro parque ecológico de São Paulo. Foi fundado lá pelos anos 80, mais precisamente 82. Então, tem um espaço natural, tem umas palmeiras, e eles fizeram bancos de pedra e um altar de pedra magnífico. E é chamado uma capela natural. Então as pessoas vão lá para adorar a Deus. Ontem eu orei, e depois de gravar o último vídeo, aí eu já estava com dor nas costas, como hoje, e descansei um pouco. Daqui a pouco, uma moça toca o meu ombro e começa a conversar comigo, como uma amiga de muitos anos chega com você e começa a conversar. Era um casal. Meus amigos, saudações Tiago e Fabiola. Eu não pedi permissão para mencionar o nome de vocês, mas nós já somos amigos. A gente não precisa pedir permissão para mencionar amigos. E aí ela começou a conversar comigo. Ele ficou no banco de trás e ela ficou na frente ali conversando. E eu imaginando, meu Deus, quem é essa moça? Será que é do grupo? Porque a igreja estava fazendo um evento ali no parque. Eu pensei, é alguém do grupo da minha igreja que me conhece e está falando comigo, mas eu não lembro. Eu sou meio assim, sabe? Não lembrava quem era. E se eu vê-lo na rua hoje, daqui a uma semana vê-lo de novo, é provável que eu não vá conhecê-lo. Mas aí ela começou a conversar e se identificou, falou, não, eu sou aquela moça, nós passamos, você estava gravando ali, e nós passamos, e você mexeu com a gente. Aí eu lembrei,
Era um casal que estava passando e eu conversei com eles ali meio furtivamente. Mas a graça é que eles começaram a conversar, falaram do canal deles, eles têm um canal no Instagram. E eles demonstraram interesse pela palavra de Deus. E aí eu tive a certeza da resposta, porque vocês vão perceber nos vídeos que eu gravei 6 vídeos ontem. E a ideia era chegar aqui, gravar aqui, passar ali pra frente, gravar na ponte e depois ir pra casa descansar, que eu tava muito cansado. Mas eu sabia que a igreja ia fazer um evento no parque. Era um evento de desbravadores, aventureiros. Eu tensionava ir, mas eu amanheci meio indisposto e falei, não vou não, vou descansar em casa, fazer as coisas domésticas. Mas aí o Senhor começou a falar comigo, vá ao parque, vá ao parque. Falei, oh meu Deus, eu tenho ido lá tanto direto, né? E aí eu falei, tá bom, vou. Parei no caminho, fiz mais um vídeo. E aí fez, alguém quer falar comigo? Eu pensei, quem quer falar comigo? Não sei. Aí eu tava parado no meio da rua, um motoqueiro passou, falou um monte pra mim. Porque aqui no final de semana essa rua ela é interditada para os carros. E aí o motoqueiro ficou bravo comigo, porque eu tava meio perdido ali no meio da rua. Eu tava pensando com meus botões. Aí chegando no parque, eu fiquei bem atento às pessoas, para ver se alguém ia se aproximar de mim, como as pessoas se aproximam aqui. Como fez o Carlos, o Flávio, o Jair, o Vandel, o Hudson. Mas ninguém se aproximou, eu provocava as pessoas, conversavam. E aí até que eu desisti, fui para a capela fazer minhas orações. E aí aconteceu esse diálogo com esses irmãos. Era como se eu já tivesse conhecido eles há anos. Então eu já sinto como meus irmãos do coração. Inclusive vou renovar o convite aqui. Se você quiser frequentar a congregação que eu frequento, o prazer será todo meu. Se não, aqui mesmo, próximo ao shopping, tem uma bela congregação que eu ainda não fui, mas conheço a fama dela. Muito boa. É a congregação. Saudações, cavaleiro. É a congregação da escola. Tem uma escola e tem uma congregação maravilhosa, segundo as palavras, mas eu estou planejando visitá-los, mas não fui ainda. Então, continue estudando, porque a palavra de Deus é o céu. Aonde está Jesus, o céu está ali. E ontem, com esses irmãos, com esse casal, eu senti a presença do céu. Entende? Lembra que o Jair disse que... Não, foi o Cláudio que disse. Que ele viu 1000 anjos aqui ao meu redor. Então eu falei, agora são 2000. Então os anjos, eles se acampam ao redor daqueles que o temem. Por isso é muito gostoso. Agora eu já vou deixar o convite aqui no ar. Sempre que eu for ao parque, e eu vou sempre, agora eu terei por obrigação ir lá na capela e fazer uma oração. Na capela do Parque Ecológico Tietê Barueri. Maravilhoso. E quando você encontrar um irmão, ore com ele. Por quê? Aonde estiver Jesus, o céu é ali. E Jesus está aonde tem 2 ou 3 irmãos.
Entende? Jesus faz questão de se aproximar. Ali já é chamado de Igreja de Deus. Entende? Então vocês podem orar, agradecer em nome de Jesus. Tá bom? Ontem foi um dia muito feliz para mim. Essa semana passada toda foi muito feliz, porque as pessoas me procuraram e de certo modo elas disseram: você está no caminho certo, Deus está te abençoando. Por quê? Porque eu já estou numa fase da vida que eu não tenho mais força de ir até as pessoas como eu fazia no passado. Eu estou na fase da vida que eu ando muito cansado, então as pessoas precisam vir a mim. E o modo que eu achei de fazer isso foi me levantar no monte da internet e dizer: ei, eu estou aqui, eu estou falando do Messias, eu estou falando de Jesus. Jesus se levantou e disse, ao ler o Isaías 61, ele disse: hoje aconteceu essa escritura, o que o profeta disse aconteceu aqui hoje. Então quando Filipe mostrou para o eunuco, tá vendo? Jesus, aquele que morreu na cruz, que você conhece, você que ouve falar que ele era um condenado, ele disse que aquela escritura aconteceu literalmente, porque ele estava dentro do templo. Jesus é o nosso verdadeiro templo. Jesus é o céu, Jesus é o paraíso. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vos glorificareis. Tá vendo? Nós, eu e você, meu irmão, somos sacerdote de Deus Altíssimo, porque Jesus é o sumo sacerdote e você é o sacerdote. Entende? É por isso que eu digo, não há hierarquização no céu. No céu não vai ter pastor, pai, mestre. Não. No céu vai ser você e Deus. Deus, o vigia das pessoas, supremo. Jesus, o Filho de Deus, o poderoso eu sou, e o Espírito Santo. E nós seremos sacerdotes. E antes disso, os reis se curvarão a nós. O ministro de Candace, eu sempre erro esse nome. Ele vivia vida boa, morava num oásis, mas ele carecia do céu. Ele teve que se curvar ao irmão de Deus, ao sacerdote de Deus, Filipe. E Filipe disse: o sumo sacerdote é Jesus, o templo é Jesus Cristo. Você aceita? Sim, eu aceito. O que eu tenho que fazer? Ora, seja batizado. Ora, mas tem uma porção de água aqui. O que me impede de ser batizado? Nada. Quando você quiser ser batizado, vá ao pastor e diga: eu quero ser batizado. O pastor não tem direito de fazer nenhuma pergunta para você, a não ser essa: por que você quer ser batizado? E aí você vai dizer: eu quero ser batizado porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Eu assumo agora, da agora em diante, seguir a sua santa lei. Ninguém deve perguntar se você parou de fumar, de beber, parou de pecar. Tá implícito. Tá implícito. Eu fiz essa vozinha porque não vamos mexer com as coisas. Depois eu falo sobre isso.
Você deve pedir o batismo. Eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o trio celestial. Nós não temos que ficar vigiando os irmãos. Olha porque aquele está pecando, olha porque aquele não está fazendo direito, olha porque isso, olha porque aquilo, olha porque aquilo outro. Não, nós não somos fiscais do povo. O vigia das pessoas é Deus, não somos nós. Tudo que nós temos que dizer é isso, repetir o que está escrito aqui. Hoje aconteceu a escritura que está aqui. Hoje a salvação veio até você. E o que você vai dizer? Vai ficar esperando? Ou vai olhar na placa da igreja para ver quais são as exigências para participar do clube? Não, meu irmão. Vá na igreja. A igreja de Laodiceia, graças a Deus, a igreja é bem moderna. Ela não fica chicoteando os irmãos. Ela entendeu que cada irmão precisa policiar a si mesmo. E cada irmão que se policie um ao outro. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, e lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um eterno concerto com eles. É esse o concerto que ele está fazendo conosco agora. O eterno concerto, o concerto do monte. Fugiu agora o nome. O concerto do Monte Carmelo, o concerto de Elias com Deus, o concerto do Monte das Oliveiras, o concerto de Jesus com Deus, o concerto de Sião, o concerto de Davi com Deus. Entende? Sião é a cidade futura que descerá adornada do céu, vestida como noiva para o esposo. Na verdade, ela é noiva quando sobe e é esposa quando desce do céu. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, e todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. As pessoas precisam te reconhecer como semente bendita do Senhor, como novo Israel de Deus. E como que elas vão te conhecer? Por seu exemplo, por seu testemunho. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com suas joias. O noivo é Deus, sua noiva somos nós, a igreja onde tem 2 ou 3 irmanados em Jesus. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. A igreja de Deus vivo é a igreja para todas as nações. E a igreja de todas as nações está dizendo: comprem a passagem do céu. A passagem custa uma jornada, uma moeda de prata.
E a viagem será na empresa, na companhia chamada Daniel Airlines. Nós vamos embarcar na nave 777 e vamos rumar para o céu e ficar no céu 1000 anos. Depois essa nave volta. E aí habitaremos eternamente com o Senhor aqui na terra, que será o centro do universo. Eu não sei como será, só sei que será. Jesus é o centro do universo e ele decidiu morar aqui com seu povo. O slogan lá é: as férias vão morar aqui? Então, as férias é Jesus. Jesus vai morar aqui na terra conosco. Não haverá mais profecia de Jesus, porque ele será Jesus falando por si. E aqui está a resposta: por que Jesus não era profeta? Porque o profeta fala algo que alguém lhe disse falar. E Jesus falava algo que eu sou falava. Então o mesmo eu sou da sarça foi o eu sou que falava: abra-te os olhos, quero que sejas limpo, levante, pegue seu leito e anda. Seus hipócritas, como que vocês colocam tanto peso sobre os pobres, sobre os desvalidos, pesos que vocês não querem carregar nem com um dedo mendinho? Esse é Jesus. Ele não é profeta porque ele é o próprio eu sou. Ele mesmo disse isso. E por isso foi morto. Se a sentença for verdadeira, então Jesus é mentiroso. Mas Jesus não é mentiroso. Ele é o eu sou poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é o Redentor meu e seu. Você precisa entender isso, meu amigo. O céu é Jesus. E onde ele estiver, o céu será ali. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.